Chama a segunda mesa. Floriano Martins de Sá Neto, vice-presidente de Assuntos Parlamentares da Anfip. Eu agradeço muito, que houve um esforço enorme e já estavam deslocando para um evento que eles verão no Ceará, se eu não me engano, né? Alagoas. E assim mesmo o Floriano retornou para participar desse evento, pela sua importância sobre a questão de nós mudarmos esse famigerado fator previdenciário. Chamo o secretário adjunto de Relações de Trabalho da CUT, Pedro Armengol. Pedro Armengol, que ontem ainda, foi no sábado que eu liguei. E a CUT não, o nosso companheiro vai estar aí sim, pai, fique tranquilo que ele vai estar aí. Então agradeço muito a presença. O Diego, que eu pedi que ele viesse falar, também liguei, em nome da UAB, e eles não, vou estar aí sem falta. A OAB está aqui presente, Diego Cheruri. E o outro companheiro que tinha confirmado, mas teve problema de voo, foi o Bigaci da CGTB, que não, problema de voo não está presente. São esses três companheiros na segunda mesa e que em seguida nós vamos abrir para o plenário. Há um pequeno vídeo também que, por sugestão dos aposentados, idosos, pediu que a gente passasse. A gente vai ouvir essa mesa, depois passa esse pequeno vídeo e abre para o plenário. Com a palavra, o vice-presidente de Assuntos Parlamentares da Anfip, o sempre querido aqui, especialista no tema, Floriano Martins de Sá Neto. Ele falava comigo ali no café, pai, eu sei que o assunto é previdência, mas eu vou entrar no conjunto do tema. Eu digo, Floriano, você sempre falou aqui com toda a autoridade de quem conhece a matéria. Eu tenho certeza que você vai dar uma aula para nós todos. Vai aí. Então, bom dia a todos e a todas, em especial os que estão aqui presentes, a quem nos vê pela TV Senado, vê e escuta, e saudar, né, essa TV Senado que consegue levar essa discussão aqui restrita nesse ambiente para o Brasil inteiro. Então, realmente, ao vivo, parabenizar... Nós temos na TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, todo o esquema de comunicação do Senado está reproduzindo ao vivo essa audiência. A gente estava conversando ali no cafezinho, trocando algumas ideias para me situar e tentar contribuir o máximo possível com essa... Em primeiro lugar, já me senti um pouco até envergonhado com essa responsabilidade, mas nós estamos aqui falando não apenas no nome do Floriano. Na realidade, eu represento uma entidade que completou 65 anos de idade, a Associação Nacional, agora, dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E essa entidade, ela tem dado a sua contribuição, não apenas enquanto uma entidade que busca os direitos dos seus associados, mas como a gente é oriundo da Previdência Social, tem toda uma vivência de verificar a importância que é a aposentadoria, o que é receber ou não receber o benefício previdenciário, e sabendo que essa aposentadoria tem que ser paga, tem que ser custeada. Esse era o papel que nós fazíamos à época na Previdência Social e agora no conjunto da Receita Federal do Brasil. Já que o assunto fator previdenciário, onde ele entra, não tem jeito, ele domina as discussões, parece que a MP agora ficou acessória e o principal é o fator previdenciário. É só olhar os jornais, a mídia, e a gente verifica que parece que tem alguma coisa estranha acontecendo. Mas vamos lá. Eu puxei aqui na memória a Lei 9.876 é de 99. Quando ela completou um pouco mais de 10 anos, então isso nós estamos falando no início, lá, março, abril de 2010, aconteceu uma discussão na Câmara dos Deputados, uma audiência pública parecida com essa, e o secretário de Previdência Social, Dr. Helmut, homem de larga experiência, com currículo invejável, de representação, inclusive no Brasil, no exterior, ele fez uma apresentação, como é de praxe, das contas previdenciárias, tratadas ali pelo órgão oficial, o Ministério da Previdência Social, naquele momento. E o Dr. Helmut, dentre as transparências, ele deixou de forma categórica, falou naquele momento, 10 anos de fator previdenciário, e disse até com uma certa... Não vou falar isso, não, mas tudo bem. Ele colocou assim, dessa forma, categórica, 10 anos de fator previdenciário significaram para a Previdência Social uma economia de 10 bilhões de reais. Tá? Eu acho que o Paim vai lembrar disso. Então, vamos fazer uma conta. Então, o fator previdenciário ele significou uma economia de 1 bilhão de reais, mais ou menos, por ano.
por ano. Isso para uma despesa que o ano passado foi de 370 e alguma coisa, e esse ano, 2014, deve passar de 400 bilhões, vocês vão de convir que R$1 bilhão não é grande coisa. Tá? Mas pesa muito, com certeza, naquele que recebe a sua aposentadoria. Tá? Então, o fator previdenciário é isso. Ele não significa nada para as contas previdenciárias, mas significa muito em quem recebe. Então, quando eu vejo agora, senador Paulo Paim, esses números bombásticos sendo divulgados, eu gostaria, sinceramente, que o Ministério da Previdência Social estivesse aqui hoje e nos falasse o que vai custar efetivamente a aprovação do fator previdenciário, até para que a gente possa ter uma discussão tranquila, né, e serena sobre esse assunto. Então, está muito longe desses números se a gente pensar de 2010 para 2015, que tem aumentado 50%, mesmo assim, não é significante para as contas previdenciárias. A Anfip ela divulga anualmente essa publicação, ela está acessível no site da Anfip, no www.anfip.org.br. É uma publicação em que nós fazemos a análise da Seguridade Social como um todo. É interessante como ninguém fala que existe um orçamento da Seguridade Social, que contempla as despesas de saúde, de previdência e assistência social. Ele passa ao largo de qualquer discussão, ninguém fala dele, e ele é constitucional, está lá, é um dos orçamentos da República. Pois bem, um dos trabalhos que a Anfip faz, em 2014 está um pouco atrasado, por conta do próprio orçamento, que demorou a ser aprovado, nós fazemos a divulgação. E aí, o que a gente tem que divulgar é a verdade dos números. E nunca fomos contestados. Nós nunca tivemos, por parte do governo, contestação com relação a isso. O orçamento da Seguridade Social, ao longo de todos esses anos, basicamente, depois da Constituição de 88, ele é superavitário. Eu não tenho aqui o número fechado ainda de 2014, senador, mas posso lhe adiantar. É algo ao redor um pouco maior que 50 bilhões de reais. Então, é isso, essa é a verdade dos números que a Anfip traz aqui ao conhecimento do Senado Federal. É uma realidade inconteste, é constitucional, está lá na Constituição. Então, deixaram de ser executados com saúde, com previdência e com assistência social, no ano passado, 50 bilhões de reais. Então, quando nós vemos o governo em dificuldades econômicas, seja por questões próprias, questões internacionais, projeta um pacote de medidas para, entre aspas, salvar a economia, salvar o país. E esse pacote, nós temos aqui 2 MPs que estão agora em tramitação aqui no Senado, já foram aprovadas na Câmara, 664 e 665. A gente precisaria olhar, senador, com mais carinho, né, as alterações. São tantas alterações, a pensão, né, por exemplo, é uma delas. Nós temos o caso da terceirização da perícia médica e várias outras matérias que estão sendo alteradas por medida provisória. Dizer qual foi o posicionamento da Anfip. A Anfip entende, vamos cumprir a Constituição. A Constituição é muito clara. Esse tipo de matéria não pode tramitar sob a forma de medida provisória. Nós entramos com a ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo, outras entidades entraram, partidos políticos, mas, infelizmente, o Supremo tem lá uma carga muito grande de trabalho e não analisou ainda a constitucionalidade dessas 2 MPs. Então, o nosso primeiro entendimento é esse: essas matérias não poderiam tramitar sob a forma de medida provisória. E é engraçado, dentro desse pacote de medidas que o governo juntou para salvar a economia, nós temos uma medida provisória, a 669, do dia 3 de março de 2015, que ela foi devolvida pelo Senado Federal. Foi devolvida justamente por não se adequar à maneira de tramitação da matéria. E o engraçado é que essa medida provisória 669, ela tratava da outra parte, né? Que seriam os empresários, porque ela trata de um assunto chamado desoneração da folha de pagamento,
algo que foi vendido ao longo do último mandato como a salvação dos setores empresariais, e a Anfip, nesse ponto, ela sempre combateu a desoneração, sempre demonstrou que a medida estava sendo feita de uma maneira incorreta, que não havia ali garantia de que os empregos seriam mantidos, e a gente viu o que aconteceu agora. O próprio governo recuou e consolidou isso na forma da medida provisória, 669, entendendo que errou ao longo desses anos na desoneração. Só que o prejuízo ficou, e o prejuízo já aparece, Paim, quando esse superávit de 2014 de 50 bi, ele já está embutido à desoneração que foi feita nos anos anteriores e no ano de 2014. Então, a gente estranha que, para os trabalhadores, para os aposentados, as medidas provisórias tramitam. Quando é questão ligada a empresários, questão ligada aos impostos, que é outra maneira de se fazer um ajuste fiscal, o ajuste fiscal pode ser feito dessa forma. Você diminui a despesa e você aumenta a receita. Você faz as duas. Então, a gente vem aqui e publicamos essa revista também, a Revista de Seguridade Social, que foi distribuída hoje, em que a contribuição que nós poderemos dar enquanto auditores fiscais da Receita Federal do Brasil é no sentido de que entendemos uma reforma tributária como prioritário, sempre tem sido o discurso dos governos, mas, na realidade, não anda. Reforma tributária, elas não andam aqui no nosso país. Dizer que os auditores fiscais estão hoje com um quadro muito defasado, nós temos hoje 49% apenas do... Revista. Eu só estou pedindo pela uma revista que eu achei bem interessante. Nós estamos com um quadro de apenas 49% provido, então falta realmente auditor fiscal, além dos analistas, além dos outros servidores, faltam condições ao órgão de desempenhar a contento as suas funções. A nossa ideia de fazer o ajuste fiscal seria dessa forma: ir atrás do fraudador, ir atrás do sonegador, fazer uma reforma tributária que fosse para desonerar quem trabalha, para desonerar quem produz. Eu acho que seria muito mais útil do que simplesmente passar a conta para o aposentado, para o pensionista e para o trabalhador. Então, basicamente, dizer isso, que a arrecadação, o ano passado, em 2014, ela chegou a 1,187 bilhões de reais. É um recurso que o número é grande, mas ela significou uma queda real em relação a 2013 de 1,79%. Então, a gente está vendo que em 2014 já caiu a arrecadação, esse ano vai cair mais ainda, e para o nosso entender, uma das formas de... A gente teria que recuperar essa arrecadação e não apenas passar a conta para os aposentados, trabalhadores e pensionistas. Em linhas gerais... dizer isso, que o fator previdenciário ele é emblemático, onde ele entra realmente ele puxa para si, e seria realmente muito, mas muito importante para o nosso atual governo que a presidente Dilma não vetasse, porque eu tenho certeza que o Senado vai aprovar a matéria, mas que o Senado também olhasse na medida provisória 664, 665, as outras coisas que provavelmente serão objetos de destaques, para que olhasse com carinho, para que a gente não estivesse também fazendo outras injustiças, como já me parece que faremos, principalmente com relação aos pensionistas. Dizer, Paim, que, olha, é uma maldade querer fazer reforma da Previdência Social por medida provisória. O presidente Lula, no ano de 2007, muito sagazmente, ele fez um fórum de Previdência Social. Ficou um pouco mais de um ano reunido esse fórum, juntou trabalhador, juntou aposentado, juntou empresário e juntou o governo. Esse fórum produziu documentos importantes, alguns que foram efetivados, como, por exemplo, a questão da microempresa, da tributação simplificada, e a dona de casa que pode se aposentar. E algumas outras matérias não havia consenso, e eu acho que o caminho é por aí. É com calma, com coerência, fazer os ajustes necessários para que a nossa Previdência continue ativa, sendo um dos melhores modelos que nós temos no mundo. E outra coisa, essa história de déficit, de fazer ajuste, não é verdadeira, pai. Nós temos divulgado isso ano após ano. E a Seguridade Social, no ano de 2014, ela foi superavitária em mais de 50 bilhões de reais. Muito obrigado. Tudo bem.
Esse foi o Floriano Martins de Sá Neto, vice-presidente da Anfip, que deixou muito claro que a Previdência não é deficitária, que esses números absurdos que são colocados não têm sentido, mas eu quero recordar aqui onde você iniciou. Se diziam que em 10 anos nós teríamos, a Previdência economizaria 10 bi, como é que agora em 10 anos, se tirar o fator, o gasto vai ser 80 bi? Alguma coisa não fecha, né? Ou ia economizar 10 em 10 anos, e como é que se tirar em 10 anos o gasto vira 80? Não tem sentido. Por isso eu estou muito tranquilo que a derrubada do fator vai ser muito bom para todos, e especialmente, eu diria, para os aposentados e para a própria Previdência. Eu passo a palavra ao secretário adjunto de Relações de Trabalho da CUT, o líder Pedro Armengol. Bom dia a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar o senador Paulo Paim, mais uma vez, né, demonstrando a sua disposição em estar contribuindo com a sociedade brasileira, com a classe trabalhadora, proporcionando esse tipo de debate tão importante nesse momento. Cumprimentar o nosso companheiro Floriano, né, da Anfip, que fica até difícil a gente falar depois que ele fala sobre Previdência, né, já que a gente sempre bebe, né, para se falar sobre Previdência, sobre aposentadoria, do conhecimento da Anfip, né, isso a gente assume, né. Cumprimentar o Diego da OAB, doutor Diego da OAB, né, parlamentares, os companheiros aqui, sindicalistas, né, das outras centrais, das demais centrais de sindicatos aqui presentes, e os demais presentes aqui, os companheiros e meus colegas aí da terceira idade, né, que estão aqui presentes nesse debate tão importante. Bem, a gente queria aqui, em primeiro lugar, enquanto a Central Única dos Trabalhadores, já que a contribuição aqui está tão grande do ponto de vista técnico e de dados, de elementos, para não ser tão repetitivo, né, iniciar essa contribuição nesse debate dessa audiência num viés mais político e ideológico até desse debate sobre aposentadoria, sobre previdência, sobre, inclusive, as medidas que foram adotadas, principalmente na década de 80, 90, em relação a esse direito tão importante. Primeiro, até colocando uma indagação, né, de que se a aposentadoria é um direito ou uma concessão do Estado. Isso a gente coloca, eu gosto sempre de colocar essa interrogação, porque, infelizmente, com viés neoliberal, né, que se chegou ao Brasil na década de 80 e 90, né, começaram a, inclusive, querer transformar esse direito numa concessão. E que nós ratificamos a importância da gente estar solidificando a compreensão de que a aposentadoria não é uma concessão, é um direito do trabalhador que trabalhou durante toda uma vida, que contribuiu com o sistema, né? E eu discordo de alguns que colocam aqui que o trabalhador brasileiro começa a trabalhar muito cedo, com 16 anos, porque eu, como nordestino do sertão do Nordeste, lá o caboclo começava e começa ainda a trabalhar com 11, 12 anos, na roça, produzindo para esse país, produzindo milho, arroz, feijão, farinha. Com 11, 12 anos de idade começa a se trabalhar em algumas regiões desse país, pela própria situação socioeconômica que leva as pessoas a começarem a trabalhar tão cedo, né? E também, considerando que a história da Previdência Social, ela se confunde com a história da luta de classe a nível mundial. Né, foi uma das maiores lutas, né, foi muito suor, muito sangue, né, no século XVII, no século XVIII, para os trabalhadores conquistarem esse direito, né, o direito da Previdência Social, e que, felizmente, esses ares, né, o viés neoliberal que chegou ao Brasil na década de 80 e 90, tenta, né, e a cada dia que passa, adota medidas que vêm restringindo esse sagrado direito que foi conquistado com muitas lutas e suor da classe trabalhadora, ferindo, inclusive, um princípio constitucional da Seguridade Social da Constituição de 1988, né, quando se coloca lá na questão da Previdência a previsão da irredutibilidade de proventos. E uma série de medidas, inclusive o fator previdenciário, o que traz na prática é a redução de proventos, né, tal. E criando, né, essa situação de postergar o tempo, né, para se aposentar, e reduzir o provento. Essa é a fórmula, e com esse lado mais perverso, né, que é simbolicamente, eu sempre coloco, né, de que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, não vai alcançar nunca.
Quando o trabalhador pensa que vai se aposentar, aumenta-se a expectativa de vida, que é um ponto, que é um elemento positivo, né? E isso reflete, inclusive, o avanço de algumas políticas sociais do país, né, que aumentam a expectativa de vida, mas como o companheiro Carlos aqui do SINAID colocou, de que virou uma punição. O aumento da expectativa de vida virou uma punição para o trabalhador, porque lhe tira a possibilidade, né? É uma corrida maluca, né? E até simbolicamente você correndo atrás de um carro que anda 100 km, você correndo a 6 km por hora, que você não vai alcançar nunca. A cada momento que você pensa que vai se aposentar, aumenta a expectativa de vida e você não chega à famigerada idade mínima. E eu queria também aqui contribuir também colocando uma discussão um pouco estratégica, né? Vocês sabem que em 2009 houve uma construção da maioria das centrais sindicais em termos de alternativas ao fator previdenciário. Evidentemente, gente, que politicamente nós sempre tivemos e temos a posição contrária ao fator previdenciário. Só que, estrategicamente, a gente tem que considerar a correlação de forças políticas hoje no Estado brasileiro para se fazer esse debate. E desde 2009, nós da Central Única dos Trabalhadores sempre colocamos o seguinte: bem, somos contra o fator previdenciário, mas temos de discutir a alternativa. Até porque nós sempre tivemos uma visão e uma preocupação estratégica de que, dificilmente, a correlação de forças políticas no Estado brasileiro se trabalhar só com a perspectiva só do fim do fator. O que é que viria ou virá no lugar do fator? Nós sempre tivemos a preocupação de colocar essa reflexão. E para nós viria ou virá no lugar do fator, pela correlação de forças políticas no Estado brasileiro, a idade mínima. E uma idade mínima, infelizmente, na nossa compreensão, pelas tendências políticas, inclusive política de previdência a nível de mundo, pior talvez até do que o fator previdenciário. Talvez pior do que o fator previdenciário. Então, mesmo não sendo o melhor dos mundos, né, a alternativa, né, do 85, da fórmula 85-95, neste momento, desde 2009, a gente colocava que seria estrategicamente importante a gente avançar com esse debate como um paliativo avançado, se cabe esse termo, diante da realidade sociopolítica do Brasil. E até da discussão econômica em relação à Previdência, que eu não vou repetir. Nós também temos, até pelas informações de estudiosos como a Anfip e outros setores, de que o debate não é econômico, esse debate é ideológico. Ele não é econômico porque a Previdência não tem déficit, isso é comprovado, né, pelas contas do Sistema de Seguridade Social, não tem déficit do sistema, né? Então é um debate muito mais ideológico do que econômico, inclusive é por isso, senador, que os números aparecem de todas as formas aí. Aparece 40 bilhões, 80, 100 bilhões, aparece trilhões, porque o debate não é econômico. Se coloca esse debate econômico justamente para desviar o foco do debate, que é ideológico, que é a perspectiva que tem uma tendência de se postergar o tempo de se aposentar e se aumentar a contribuição da classe trabalhadora. Então, do ponto de vista estratégico, eu acredito que, nesse momento, inclusive, a gente observa a unidade maior das entidades representativas dos trabalhadores, que em 2009 nós tivemos problemas, e temos de assumir isso aqui, quando nós tínhamos praticamente 3 visões estratégicas. Uma visão de alguns setores era só o fim do fator previdenciário, outra visão apontava para a fórmula 85-95, e outra visão, inclusive, tinha fórmulas diferentes, de 80-90, e que a gente não conseguiu consolidar uma unidade suficiente naquele momento para fazer esse enfrentamento. Agora, esse momento, mesmo a gente, né, eu digo sempre, num ambiente de contradição, porque nós somos contra a medida provisória, mas é uma alternativa que a gente vê nesse momento como algo que se possa salvar e a gente avançar no debate e vamos por parte estrategicamente. Vamos nesse momento, né, e esperamos, com certeza, que o Senado aprove, né, essa emenda, e com certeza vai aprovar e nos dá condições políticas de, inclusive, lutar para que a presidente Dilma não vete mais essa iniciativa de se trabalhar uma alternativa a algo tão perverso para a classe trabalhadora e que está no sentimento da sociedade brasileira, que pede e cobra o fim dessa perversidade que ataca o direito à aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Então, esses elementos que a gente queria colocar para reflexão e ficar aqui aberto ao debate dos companheiros e companheiras. Um abraço. Tudo bem. Foi Pedro Armengol, que falou pela Central Única dos Trabalhadores, na mesma posição de todos que o antecederam. Não é o ideal, mas com certeza é bem melhor que o fator essa emenda que nós
estamos todos defendendo, porque o fator é o pior dos mundos. E essa emenda colocada na Câmara, com apoio total do PDT, eu acompanhei toda a audiência lá, viu? Que foi noite adentro, não teve um deputado do PT que votou contra. Fechou a questão. Eu estou falando aqui para um senador do PDT, viu? Agora passo a palavra em nome da UAB ao Diego Cheruli, grande Diego. O Mário Mota está sempre com a gente, e hoje não seria diferente. Muito obrigado, senador. Depois do Diego, vai falar já o senador. Obrigado, é o primeiro inscrito. O Marcelo já falou. Como o plenário está lotado, isso é bom, não tinha mais cadeira para ele sentar, ele foi convidado a sentar aqui do nosso lado, ele falou na primeira mesa. Obrigado, senador, pelo convite da OABDF. Eu falo aqui em nome da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Distrito Federal. Bom, primeiramente, novamente agradecer ao senador por essa nova possibilidade de discutir o fator previdenciário e as medidas provisórias que, querendo ou não, está sendo amplamente discutido aqui, e também elogiar bastante a equipe da Comissão de Direitos Humanos, que desde a presidência esse ano do senador Paim na casa, tem trabalhado arduamente nessa discussão previdenciária. O senador Paim falou mais cedo aqui que Deus acelerou, o senhor pediu a Deus para não ir antes de votar o fator, e ele botou justamente, a gente costuma dizer que Deus age pelas pessoas, e colocou o deputado Arnaldo Freixo de Sá no último momento lá na Câmara, apresentando um projeto de lei que mudou toda a seara de discussão acerca das medidas provisórias, que por um lado foi uma perda grande para a sociedade, para os aposentados, para os trabalhadores e para os pensionistas, mas que, de outro lado, nós ganhamos muito com essa nova parte do fator previdenciário. Nós costumamos entender, na OAB, na Comissão de Seguridade, que essa nova regra do fator é o início do fim do fator. Pode não ser a melhor opção agora. A melhor opção é não ter. Pagou, tem direito. Como disse o companheiro ali na ponta da mesa, o senhor Pedro, a discussão se é um benefício assistencial ou uma concessão do governo, se é um direito, isso já está bem superado pela própria lei. A aposentadoria é um direito, cumpriu o requisito, tem que receber. Se o fator previdenciário vinha como uma forma temporária para tirar valor da aposentadoria, mas com viés, uma tentativa primordial de atrasar a aposentadoria. Mas ao passo de atrasar, ele penaliza o aposentado segurado da Previdência, que precisa se aposentar mais cedo, retirando às vezes 30%, 40%, 50%, às vezes 60% do valor da aposentadoria. Bom, quanto à Anfip, que o Floriano bem explicou, o estudo da Anfip é utilizado em vários estudos jurídicos, inclusive nós fizemos um estudo com base nele contra a MP 664 e 665, apontando a inconstitucionalidade dessas medidas por não haver nenhum viés de urgência ou necessidade, ainda mais por não provar que há déficit na Previdência. Ao contrário, há um superávit absurdo. Não sei se vocês já viram o estudo da Anfip. Todos os anos há um superávit e o governo insiste em dizer que há um déficit. Por que eles falam que tem um déficit? Eles costumam manipular as planilhas de cálculo mostrando mensalmente, uma das formas, né, senador? Mostrando mensalmente a arrecadação da Previdência e a despesa. Não são todos os meses que a Previdência arrecada todos os impostos. Então, às vezes, eles pegam um mês no meio do ano, a arrecadação foi inferior e o gasto foi maior, tem déficit. Ou, muitas vezes, que é a forma mais, como eu digo assim, esdrúxula de se fazer, é pegar só a arrecadação urbana e diminuir do gasto com a aposentadoria no geral. Aí engloba rural, engloba urbano, engloba todas. Óbvio que vai dar déficit, mas esquecem que a arrecadação da Previdência, a receita total, deve ser considerada para o cálculo, e isso leva a um superávit. O cálculo do novo fator, como bem explicou o senador, está tendo muita discussão e muitas dúvidas estão pairando sobre ele. Em especial porque pessoas estão achando, só vou aposentar com 85 anos? Só vou aposentar com 90 anos? Meu Deus, não. Não vai. É um acúmulo de pontos. Né? A pessoa tem que completar o mínimo de tempo de serviço, que para o homem é 35 e para a mulher é 30, e uma idade, que agora eu vou falar, que chama idade mínima, que muitos arrepiam e falaram, meu Deus, colocaram a idade mínima.
De certa forma, sim. Tá? Porque tem que se completar o homem 60 anos mais 35. E ele não pode ter menos que 35 para se aposentar. Então, de certa forma, a idade mínima foi inserida nesse novo fator, mas, de um outro lado, embora a idade mínima tenha sido inserida, não há mais perda no valor do benefício. E essa perda que era o grande martírio dos aposentados. Tá? Então, a OAB novamente vai fazer um estudo sobre essa nova fórmula de cálculo do fator previdenciário. Nós vamos apresentar ao senador em breve pela Comissão de Direitos Humanos. E também defendendo que, se essa é a nova medida, que nós vamos defendê-la arduamente no Senado, continuar na Câmara. Se a presidenta vetar que volte, nós conseguimos aprová-la aqui novamente. Eu falar também de uma breve fala do senhor Carlos Fernando da Silva Filho, que disse que até atentou o ministro da Fazenda, o ministro Levi, de que ele está fazendo reforma fiscal e não social. O nosso país, o nosso povo, e muito representado por aquelas cabecinhas brancas que estão lá no fundo, aqui da Federação dos Aposentados de Brasília, precisam de reformas sociais, melhor estrutura de saúde, melhor estrutura de transporte, e não um arroxo fiscal, um arroxo econômico que o aposentado e o brasileiro, de uma forma geral, vem sofrendo. A sociedade não quer isso. A sociedade quer direitos cumpridos, direitos amplos àqueles que pagam e não benefício àqueles que estão numa situação melhor. Bom, queria agradecer de novo a todos. A fala vai ser rápida. Muito obrigado, senador. Muito bem, Diego. Chegou ele que falou pela OAB. Eu tenho aqui do plenário 3 inscritos. Eu pergunto, passamos um pequeno vídeo aí de quantos minutos o vídeo? 4 minutos no encerramento ou passamos agora? Então vamos dar um cortezinho agora. Na verdade, o vídeo, pessoal, ele apenas fala de que a gente tem que olhar para os idosos. Foi que nem a gente fez a abertura. Na abertura a gente falou de um vídeo onde dizia, velho, meu querido velho, eu sou teu sangue, meu velho. A gente quer fazer uma homenagem agora com essa pequena letra àqueles que faleceram e que se aposentaram e fazem falta para nós até hoje. Nós não queremos que outros tantos venham a falecer sem que vejam a recomposição do seu benefício com o PL que já está na Câmara e também com o fim do fator.